Olá, me chamo Lalanda de Fátima, faço parte do grupo de pesquisa, juntamente com o professor e coordenador do projeto, Raimundo Nonato de Castro. Vou apresentar o projeto chamado O Engenho de Açúcar no Meio da Floresta Amazônica, pensando o ensino de história a partir dos monumentos, que faz parte do Instituto Federal de Tecnologia e Ciências do Pará, campus Belém. Bom, o nosso objeto de estudo é o engenho de São João do Jaguarari, localizado às margens do rio Acará, em Moju, Pará. Esse sítio arqueológico foi um dos maiores da região amazônica e também do Brasil, em economia, em imensidão territorial durante o período do Brasil Colônia, sendo um dos maiores exportadores de açúcar durante o ciclo de açúcar, uma das principais economias do Brasil. Então, com isso, por ele ser grande, por ter sido tão grande e tão importante, ele se tornou um grande ponto, sendo conhecido por várias pessoas. A representação histórica do monumento presente no local, como a igreja e o cemitério, que inclusive até hoje é usado pela comunidade, e os vestígios da calha. Não somente do seu período de uso, contava com cerca de 30 casas próximo ao rio Acará, contava com uma casa de canoas, uma casa de aguardente, a casa grande, contava com plantações, contava com mais de 150 escravos, entre eles escravos negros africanos e escravos negros indígenas da região. É um fortíssimo objeto de estudo e fonte de conceituação nacional por fazer parte da memória do Brasil, por fazer parte de vários marcos no Brasil, como por exemplo sendo um dos maiores durante o ciclo do açúcar, por ter sido palco da revolta dos cabanos, que foi uma luta tão sanguenta e ainda ter aguentado, como ao redor existiam cerca de 10 engenhos, e o engenho de São João do Jaguarari foi um dos 3 que restaram, que ainda contava com toda a sua grandiosidade após a revolta dos cabanos. O estudo busca realizar o levantamento bibliográfico sobre o engenho de São João do Jaguarari, bem como o mapeamento dos documentos disponíveis nos arquivos e que serão utilizados e analisados. Ao longo do trabalho, consultamos o material bibliográfico produzido sobre esse engenho e observamos que o foco tem sido na construção narrativa do complexo do ponto de vista da arqueologia. Faltava, portanto, realizar o levantamento das informações sobre o engenho a partir da relação entre história e a memória, bem como a vinculação com a população do entorno. Além disso, foi realizada a pesquisa de imagens obtidas junto ao Sistema de Informações Geográficas, o SIG. Com isso, podemos perceber quais foram as modificações vividas naquela região no espaço de tempo de 30 anos, considerado, portanto, os impactos das grandes obras do entorno do monumento, como a implantação da PA 483, denominado alça viária. A valorização do engenho é prioridade, já que a identificação cultural na comunidade vai ser estabelecida como o primeiro passo. Distribuindo informação sobre a sua própria terra, a população já estará no caminho da preservação e reestruturação do ambiente, levando em conta toda a importância que é a conscientização das pessoas que moram ao redor, que aquele sítio é importante tanto para a região amazônica quanto para o Pará, por toda a história e memória que o mesmo carrega. É o primeiro passo para tudo, para aquilo se tornar um ponto turístico, um ponto de estudo tão importante quanto ele realmente é. E tornar visível esse lugar é necessário para alcançar a possibilidade do mesmo ser reconhecido.
Tal tarefa não é fácil, mas abdicar de um território com tanto potencial de exploração de informações é veementemente vultoso. O estudo tem mostrado que a área pode ser visualizada por uma nova perspectiva, já que está inserido num contexto em que é possível perceber a sua relevância histórica, na medida em que contém traços capazes de nos conectar com várias épocas distintas. O sítio revela uma enorme contribuição para a história do Pará e do Brasil. Podemos observar a presença do trabalho escravo, tanto direcionado aos povos indígenas quanto aos negros africanos. Ainda é possível visualizar o processo de colonização, com a posse de enormes propriedades rurais nas mãos de um pequeno grupo. Outro aspecto que pode ser observado reside no processo de cristianização, quer dizer, essa região foi marcada pela intensa presença de padres pertencentes às mais ordens religiosas. Diante dessas informações, o resultado imediato será a produção de uma revista em quadrinhos sobre essa temática. Com isso, pretende-se levar às escolas públicas do estado do Pará a importância desse engenho e como os sujeitos históricos podem ser vistos nesse espaço de memória e história.